Marcelo Carvalho, da New Point Ventures. Estou aqui a convite da Serra Saúde Animal para gravar um episódio especial do Caminhos do Leite. O diretor da Fazenda Colorado, Sérgio Soriano. Obrigado, Sérgio, pela conversa. Marcelo, vai ser um prazer estar aqui nesse momento discutindo você, um cara que eu admiro, né, com o apoio da Seva, que está trazendo um assunto tão impactante e tão importante para a cadeia produtiva. Acho que a gente vai ter um bate-papo aqui gostoso, leve, que realmente vai agregar valor para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aí nos vários canais que a gente tem de divulgação. Vai ser um prazer falar desse tema impactante, que tem ganhado muita atração nos últimos tempos na cadeia produtiva. Maravilha. Sérgio, vamos começar falando um pouquinho sobre o ano de 2025 para a Fazenda Colorado. Como é que está sendo esse ano? O que você pode contar para a gente? Marcelo, tem sido um dos melhores anos em termos de produção de leite para a nossa fazenda, em termos de média, em volume, em capacidade de entregar leite dentro do laticínio, né? Talvez até por ter sido um ano seco também, né? O nosso sistema, como o pessoal conhece, ele depende um pouco do clima seco para ter mais eficiência, mas tem sido um ano bom. Esse exato momento que nós estamos gravando agora não é o melhor cenário, né? A gente está passando agora por um cenário de queda no valor do leite, né? Impacta todas as cadeias aí. Mas assim, até aqui a gente veio com uma margem gostosa para o produtor, né? Que a gente tinha algum controle, os preços sobre soja e milho estavam cadenciados também, e agora o leite deu uma desconectada ali. Mas tem sido um ano bom, tanto em volume de leite, como também em aprendizado. Então foi um dos anos onde a Colorado mais aprendeu com o seu time, como gestar, como gerenciar, como trazer esses dados para que as pessoas entendam o porquê que a gente faz as coisas aqui. Acho que isso que é importante. O nosso aprendizado em 2025 foi muito grande. Esse resultado, esse sucesso que vocês têm continuado, né, obviamente tem como pilar gestão e liderança. Né? Então, para a gente começar aqui esse bate-papo, quais são os principais pilares da gestão da Fazenda Colorado, na tua visão? Um dos grandes avanços que eu vejo na cadeia é que cada fazenda, cada sítio, cada propriedade, cada chácara precisa conhecer o pilar mestre, que é quais são os valores que nós praticamos aqui. E os valores, por mais incrível que pareça, eles são diferentes. Não é os valores moral, né? São os valores do que é que a gente cultiva aqui, né? Então, assim, um dos grandes pilares que nós trabalhamos é comunicar para o nosso time os valores que eles próprios viram no nosso negócio. Então nós definimos 5 grandes valores e a gente, em toda reunião, a gente volta a falar desses mesmos valores, né? E no ano que vem nós vamos estudar ver se esses valores se mantêm, né? E eu posso dar exemplo, um é confiança, outro é trabalho em equipe, outro é desenvolvimento continuado das pessoas, né? Um pouco muito forte a gente tem trabalhado na questão da saúde emocional, da saúde completa, né? Que a gente chama da saúde psicológica, né? É algo que a gente tem trabalhado, né? Para que a gente diminua o turnover dentro da nossa fazenda. Então, um dos grandes pilares da Colorado é demonstrar no começo do ano ou no final do ano, que nem agora nós estamos em 25 já, o que é que nós estamos olhando para 26. Durante 26 nós vamos acompanhando o que nós estamos conseguindo e vamos mostrando para o nosso time o que é que a gente está bem e o que a gente não está bem. Mas isso tudo embasado em valores. As entregas não podem ser entregas onde o time sofre demais para entregar, porque aí o time cansa durante o ano e o time vai embora e a gente fica sem as entregas e sem as pessoas. Então um dos grandes pilares nosso é manter um time coeso, com foco no que está determinado como missão para aquele ano. Lógico que meta para nós é uma régua, é dali para cima. Meta não é só para ser atingido a meta. A meta é uma referência, né? Então nós trabalhamos muito isso com as pessoas aqui. A meta é apenas uma referência, não é para você parar na meta. Você entendeu? Então acho que esse é um pilar forte da Colorado. Ela está sempre se comparando a ela mesma em relação ao ano passado e querendo ser melhor em várias áreas. Algumas áreas a gente consegue melhorar muito, como vai ser a produtividade nesse ano, vai ser o melhor ano da história da Fazenda Colorado em média, mesmo tendo uma silagem que não foi boa. Isso requer que nós tivemos que gastar mais dinheiro em amido vindo de outro ponto, já que a silagem não foi boa. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um ano maravilhoso em produtividade. Maravilha. E como é que é o processo de governança da fazenda, né? Você tem proprietário, você está aqui há vários anos, você tem
né, o gerente, quer dizer, como é que é o processo de decisão aqui na Colorado? Nós somos uma empresa familiar e toda empresa familiar ela tem as suas travas. Então a gente tem um conselho deliberativo em São Paulo, né? Mensalmente nós apresentamos tudo que nós pegamos de resultado no mês e apresentamos os indicadores que estão combinados com eles que precisam ser apresentados. E agora a gente está apresentando o plano estrutural para 2026. Então a gente tem um orçamento, né, de capex, um orçamento de quanto nós vamos gastar aqui no nosso negócio. A gente tem que aprovar esse orçamento com o conselho, né? Nós temos um sponsor, que é o Carlos Alberto, que é a pessoa mais próxima da gente, mas assim, o conselho tem a sua diretoria lá em São Paulo. A gente apresenta os nossos planos, esse conselho nas grandes contas tem que aprovar isso, né? Porque é muito dinheiro envolvido. Mas no dia a dia, né, tem a minha função, né, como diretor administrativo, algumas autonomias eu tenho. Nós temos ali trabalhando comigo um gerente da pecuária, né, pensando só na pecuária, nós não vamos falar da laranja agora aqui, mas vale também para a laranja da mesma forma. Né? Nós temos um gerente da pecuária, aí nós temos as áreas da pecuária, né? Temos um supervisor, tem um gerente que é o Neto, né? Tem um supervisor que é o Morivaldo, e nós temos 5 grandes áreas na pecuária: criação de bezerro, ordenha, reprodução, alimentação, essas coisas todas. Cada área dessa tem um coordenador e esse coordenador tem seu time, né, de turno. Então assim, é mais ou menos nessa estratificação que a gente faz. Como é que são as decisões? Nós temos reuniões mensais onde esses coordenadores apresentam para o seu gerente, para o seu supervisor, as coisas que estão indo bem, não estão indo bem. Algumas coisas que eles precisam de mim eu participo, nem toda reunião eu participo. E eu chamo isso de ritual. Então eu acho que essa questão de você ter um ritual pré-determinado com datas, quem é que vai falar, quando é que vai falar, o tempo que tem para falar e os assuntos que vão ser abordados, eu acho fundamental como um pilar. Porque se a gente falar assim, um dia que a gente marca a reunião, acontece que as coisas não acontecem fazendo, porque todo dia nós temos uma coisa nova para fazer. Então a gente tem um calendário de reunião, horário para começar, horário para terminar. E é lógico que se surge um assunto novo, algo importante, nós reunimos para tomar conta. Se é algum investimento grande, eu peço para São Paulo. Se é alguma coisa que nós podemos tomar decisão, uma reforma, um trator, fazer um motor de trator, nós não vamos levar isso para a diretoria aprovar isso. Nós temos que ter autonomia para decidir se aquilo precisa ser feito assim ou não. Então é dessa forma que a gente decide, né? No começo do ano nós temos um montante de dinheiro que nós vamos investir e no final do ano, o que é mais legal, nós temos que apresentar tudo que nós fizemos fora do que estava combinado. Posso dar um exemplo para vocês aqui. Nós tivemos que comprar uma máquina de lavar a toalhinha porque a nossa começou a quebrar tanto durante o ano e nós tínhamos que usar papel toalha. Não estava no script do ano, mas eu avisei o conselho que nós íamos ter que comprar uma máquina porque o ganho que nós íamos ter em economia era maior do que a máquina. Então assim, tem coisa que é você parar, pensar e convencer os donos que você tem que tomar aquela decisão, embora ela não estava 100% lá no escopo do projeto inicial. Porque nós não imaginávamos que nós íamos ter que comprar uma máquina de lavar a toalhinha. Mas foi útil pra caramba e nós compramos, instalamos. Então assim, nós temos que ter essa jogada de entender aonde a gente tem que ficar parado esperando o ano passar e onde nós temos que tomar uma ação. Acho que isso é que muda a regra do jogo. Nós temos que estar alinhando e jogando ao mesmo tempo. Acho que essa é a estrutura que funciona na Colorado. E você falou dos valores, né? E tem a questão da cultura organizacional também, né? Como é que você vê a cultura organizacional na Colorado? Em que situação que ela está? Onde você quer chegar? Né? Cultura sempre é aquela coisa que a gente tem que sempre lutar, né? Para que ela aconteça do jeito que a gente imagina, né? Esse é um ponto bem legal e eu sempre comento isso, sabe? Embora nós tenhamos a fazenda de leite e as fazendas de laranja, a cultura que a gente tinha não era a mesma. Olha que engraçado isso, sabe? E a cultura do leite é uma cultura muito mais de presença. E na laranja a gente estava muito mais distante. Quando o dono, o diretor, o gerente, ele está distante da operação, o que acaba acontecendo é que a cultura ela acaba acontecendo em relação ao que você aceita que é feito lá. Porque o que você aceita que é feito, na realidade vai se tornar a cultura de amanhã. Então hoje nós estamos fazendo um esforço aí nos últimos 3 anos muito grande para a gente levar a cultura do leite para as fazendas de laranja e estamos com muito sucesso, sabe? Hoje o nosso time é muito treinado, eles conseguem trabalhar com os seus indicadores de performance, né? E a gente está trazendo essas pessoas mais por perto. Mas mesmo com isso tudo, nós temos encontros, você vê, em 2024 nós fizemos 5 grandes encontros de padronização, de cultura, de alinhamento, de valores. Esse ano nós estamos fazendo 4. Já fizemos 3, vamos ter o último agora.
Então nós tiramos um dia com o nosso time para falar o dia inteiro sobre cultura, liderança, porque nós acreditamos que a mudança que o campo precisa só pode vir da liderança. E a liderança é que é responsável, não é o dono, é a liderança. Então nós temos que trabalhar realmente nessa liderança. Assim. Então a cultura nossa aqui é muito de enfrentamento dos problemas de fato quando eles acontecem, nós não fugimos do problema, nós colocamos luz nos problemas e nós não temos vergonha de dizer o que nós não sabemos fazer. Então nós temos uma cultura de vulnerabilidade, que é quando a liderança se mostra o que ela não sabe fazer, porque aí a gente tem a opção de buscar ajuda em quem sabe, como por exemplo, se eu liguei para o Walter Galante para me ajudar sobre o mercado do leite. Embora eu seja um dos líderes aqui, eu não sabia essas informações. Eu falei, cara, eu acho que tem gente muito melhor que eu tenho acesso, o Walter vai poder me dizer para onde é que essas coisas estão caminhando. Cara, isso é cultura, a gente ter coragem de falar para os caras, olha, eu não sei isso, eu tenho que procurar ajuda. Né? Então essa cultura é muito forte na Colorado. A gente sabe que nós não sabemos tudo, mas a gente gosta de ter contato de alguém que é muito melhor que a gente. E nós valorizamos as pessoas novas que chegam, geração Z, a gente tem que ser transformado pela tecnologia. Então assim, a nossa cultura é, o jovem aprende com os de cabelo grisalho sem desvalorizar quem entregou os últimos 30, 20 anos para fazer essa fazenda ser o que ela é. Porém, nós de cabelo grisalho não podemos menosprezar quem está chegando, porque esses caras vão fazer os próximos 30 anos da fazenda. Então, uma cultura adaptativa onde o jovem aprende com quem está há mais tempo e quem está há mais tempo tem a humildade de aprender com o jovem, porque não dá para acompanhar se a gente abrir mão de aprender com essa garotada. É uma cultura que se reinventa todo dia, Marcelo. Não, legal. E que tipo de competências e perfis comportamentais vocês buscam aqui dentro? Bom, olha, essa talvez seja a questão mais importante hoje quando a gente busca contratar um colaborador novo, né? Eu posso dizer isso aqui porque quem está aqui na Colorado vai poder atestar isso que eu vou falar e eu tenho orgulho disso que eu vou falar. Recentemente nós entrevistamos um grupo de colegas veterinários para ser contratado aqui. Embora eles me mandassem um currículo escrito do que eles tinham feito na vida, durante toda a entrevista que nós fizemos com ele, eu me pautei muito mais em saber quem eles eram, de onde eles eram, quem era a estrutura familiar deles, o que eles querem para o futuro deles, como eles se comportam no meio das pessoas. Eu não queria saber se o cara tinha um mestrado em pós-graduação em reprodução. Eu não estou dizendo que isso não tem valor, pelo amor de Deus. Mas é que para a nossa fazenda, mais importante não são as habilidades técnicas, porque essas a gente consegue ensinar facilmente. Mas os comportamentos sim. Ou seja, qual que é a minha autogestão? Qual que é a minha capacidade de continuar aprendendo? Quanto eu estou disposto a parar e escutar o que está sendo dito? Quanto eu estou disposto a sentar com o meu time e fazer um plano e ouvir aconselhamento de quem nunca foi numa faculdade, mas de quem vive isso aqui o dia a dia? Então hoje para mim os comportamentos que eu busco são comportamentos pessoais mesmo. Eu não estou dizendo aqui só de ética, caráter, não. É a capacidade de fazer o que é bom ficar ainda melhor. E para isso, precisa dedicar tempo. Ou seja, quanto tempo a pessoa está disposta a treinar um funcionário? Na primeira vez eu quero mandar todo mundo embora. Hoje não dá para ser mais assim, sabe? Hoje, se você tiver um gestor que treina a pessoa uma vez só e já manda ela embora na segunda vez, você não vai... Porque hoje nós precisamos ter vontade de mudar as pessoas nas coisas técnicas. Na parte moral é quase impossível, né? Hoje a minha maior preocupação, quando eu faço uma entrevista, e eu gosto sempre de conhecer a família, sabe? Esse dia eu entrevistei umas meninas que vão trabalhar comigo e eu fiquei sabendo que o pai delas estava no estacionamento e na outra o avô estava no estacionamento. Acabando a entrevista eu fiz questão de ir lá cumprimentar o pai e o avô. E aí a menina do nosso RH falou, por que você quis ir lá cumprimentar? Eu falei, cara, é muito interessante a gente saber como é que essa pessoa se relaciona com a família dela. Por que o pai dela está aqui? Por que não está o irmão? Por que está o avô? Ah, porque ela mora com o avô, ela não mora com a família. Então são coisas que fazem sentido a gente entender em que mundo essa pessoa está inserida para a gente trazer ela para dentro da nossa fazenda. Porque depois que está aqui, nós contratamos talvez um tratorista e vem junto a mulher, os filhos, tudo, né? A agricultura tem isso. Ele contrata um funcionário e leva a família toda para dentro da sua propriedade. Nós precisamos entender esse conceito. Sérgio, você falou de mudança, né? O mundo mudando muito. E como é que vocês gerenciam, por exemplo, riscos, né? Riscos climáticos, riscos sanitários, riscos de mercado. Como é que isso entra na equação de uma fazenda de leite como a Colorado hoje? Esse é um ponto que por mais que a gente gerencia risco, às vezes assim, nesse exato momento agora, esse inverno que entrou aqui em outubro, né?
para nós é um risco, né? Então assim, os riscos climáticos são muito difíceis. O que a gente tenta fazer é ter uma área irrigada, né, para garantir o mínimo, mas que está pequena ainda. No nosso caso aqui, a gente está agora num estudo de tentar fazer um novo lago aí, para a gente irrigar pelo menos mais uns 120 hectares, para a gente ter 50% da nossa área de plantio de milho com alguma segurança de água hídrica, né? Esse é um risco que a gente consegue talvez mitigar. O risco de sanitário, nós fizemos um projeto muito legal há uns 2 anos atrás com uma empresa parceira de biosseguridade, né? Então, hoje nós temos visitas assistidas, nós temos roupas para entrar dentro dos barracões, nós registramos quem está chegando, onde é que está chegando, onde é que está indo. Então assim, a gente fez todo um estudo de mapeamento das áreas de risco, por exemplo, maternidade, bezerreiro, são áreas muito delicadas, né? Que a gente tem que tomar um cuidado, nossa fazenda não pode ficar escancarada, aberta. Nós podemos visitar lá, lógico que podemos, mas nós temos que calcular algum risco sanitário para isso daí. Risco financeiro. O que a gente faz é fazer alguns hedge, principalmente em milho, né? Nós não somos uma empresa que sabe fazer isso completamente, porque nós não somos um vendedor de grão de soja, nós somos comprador, né? Então a gente faz alguma coisa a nível de banco financeiro para não correr o risco da gente ter uma defasagem ou um aumento muito grande, né? Então 50% do milho que a gente usa aqui é comprado de fora, nós não produzimos 50% do nosso milho grão. Então esse a gente tenta ir no mercado e tentar pôr algumas travas lá. Tem hora que a gente ganha um pouco, tem hora que a gente perde pouco, mas não tem grande oscilação, para a gente pelo menos saber. Então, esse é um outro tipo de risco. Um risco que cada vez está pior na nossa região é a de falta de água de bebida, né? Nós estamos passando por isso agora, né? Eu trabalho aqui há 31 anos, Marcelo, e esse ano eu vi secar represas aqui dentro do grupo que nunca secaram em 31 anos. E alguém pode dizer assim, não foi um ano tão seco. Para nós aqui foi muito seco. Represas que eu nunca tinha visto secar, secaram completamente. Então, assim, esse é um risco difícil de mitigar. O que a gente faz é furar novos poços, pegar a outorga e ter uma reserva de água de 20%. Só que quando a gente tem uma reserva de água de 20%, a gente vai e cresce o rebanho em 20% e acaba usando a reserva, né? Então, assim, uma das formas hoje que a gente faz para isso é não deixar o rebanho crescer mais do que a gente tem capacidade, tanto de volumoso, que é extremamente difícil ir no mercado e comprar, e água. Então, assim, para mim, hoje esses são 2 pontos bem delicados. É a capacidade da gente produzir silagem de capim e silagem de milho e a capacidade de pôr água no bebedouro para usar água de qualidade, né? Então, assim, é dessa forma que a gente tenta estudar esses grandes riscos aí. E na parte de pessoas, a gente tenta treinar, engajar, para que a gente sempre tenha pessoas motivadas, porque essas entregam o resultado a tempo e a hora muito mais fácil. Então, assim, não dá para ficar esperando a dificuldade bater a nossa porta para a gente treinar o time. Então nós treinamos nosso time o ano inteiro, nós estamos treinando. Somos bons? Não, somos muito falho ainda, tem muita coisa para fazer. Mas a gente tem treinamento de qualidade, de reprodução, de criação de bezerro o ano inteiro, porque nós sabemos que as coisas evoluem. Legal. E como é que, para a gente finalizar esse bloco de gestão e liderança, como é que vocês analisam e decidem sobre novos investimentos, né? Expansão, automação, instalações, enfim, como é que é feito esse processo? Nós temos uma marca própria, né? A Xandô, né? E essa marca própria baliza muito das nossas decisões, né? Nesse exato momento agora, nós temos a oportunidade de crescer o nosso rebanho ainda mais. Nós temos condição de crescer, nós temos sala de ordenha para ordenhar. Mas nós temos que estar muito alinhada com o mercado, porque o nosso cliente é Xandô. Então nós não existimos só para vender leite spot. Leite spot talvez é uma necessidade, né? Ou vender o leite mesmo em cima de um contrato que não seja totalmente spot, né? Mas então nós estamos sempre olhando para o mercado, o que ele está demandando por produto e quanto nós conseguimos entregar para a Xandô. Então esse é o nosso maior balizador. Outra coisa é a taxa de juro, né? Por exemplo, não é um dos melhores momentos para a gente fazer investimento, infelizmente, né? Pra você ter ideia, quando nós fizemos esse investimento lá atrás, a taxa de juro era 4%, hoje facilmente se fala em 15%. Então, assim, não está fácil fazer investimento. Então, assim, a gente olha e fala qual que é o TIR, quanto tempo nós vamos demorar para pagar esse investimento se nós vendermos o leite no spot, que é a pior situação para a gente. Qual é o risco que a gente tem de faltar água se a gente aumentar o rebanho? Então, as decisões são tomadas embasadas em demanda pelo mercado, olhando muito para a Xandô, né, de novos produtos, que nós precisamos entrar numa cadeia nova de novos produtos, sair um pouco da mesma coisa que nós fazemos muito bem há muitos anos. Mas nós fazemos muito bem a mesma coisa há muitos anos, isso é um risco, né? Então nós precisamos realmente
atualizar isso e a Chandot está se movimentando para isso. A Chandot se atualizando e se movimentando, ela força com que a gente movimente. Então, ocorre investimentos no laticínio, ocorre investimento na produção também. Então, acho que esse é o nosso balizador aí de investimento. Entendi. E a gente vê em algumas regiões do mundo a produção leiteira ganhando novas fontes de receita, né? Você tem o Beef on Dairy, Estados Unidos e Europa, etc. Você tem, eventualmente, energia, né? As fazendas vendendo mais do que leite, né? Vocês avaliam isso? Vocês, né, têm a venda de animais, sim, obviamente, mas isso faz parte também de algum planejamento futuro, na visão de vocês? Faz sim, Marcelo, e talvez para nós aqui, né, a questão dos biodigestores, e aí não focado em energia elétrica, mas em biometano, em combustível, seja a nossa maior oportunidade. Muita gente vem aqui e fala, Sérgio, por que você não põe placa solar em cima de todos esses anchos e vende? Assim, toda vez que a gente fez conta, nós não chegamos a ver essa sendo com rentabilidade. Então nós estamos olhando agora mais na questão de biocombustíveis, eu acho que vai ser a nossa maior fonte. Nós temos a compostagem, né, que nós poderíamos vender esses estercos, que é uma outra grande fonte de receita, mas nós temos fazenda de laranja, então a fazenda de laranja acaba que é tudo bolso comunicante, né? Se a gente vende o esterco, temos que comprar, então assim a gente acaba repassando para a nossa fazenda de laranja a um custo ínfimo, então é como se nós estivéssemos depositando parte da receita do leite na laranja, principalmente no plantio. Então eu vejo isso aí como uma fonte de receita, além daquela que você falou, né? Que hoje ela já é impactante, que é a venda de genética, né? Sim. Porque uma fazenda como a Colorado, para nós aqui ainda não faz sentido o Beef on Dairy. Para nós, sim, é mais interessante a venda de genética, porque a gente conquistou um nome no mercado, nós temos um valor genético bacana que diferencia os nossos animais, até porque a gente ainda tem carrapato, isso nos faz chegar no Nordeste, né? Hoje a gente vende para quase todos os estados do Nordeste. Eu sei que o carrapato é uma dificuldade, né? Tá aí o pessoal da Seva que pode nos orientar bastante sobre isso. Mas assim, a gente vê como espaço ainda grande a venda de genética, a venda de biocombustíveis e a venda de material composto, principalmente compostagem, talvez sejam as grandes fontes de receita daí. E olhando um pouco para o futuro, né, um exercício de futurística, o que você enxerga como a próxima grande revolução tecnológica na produção de leite? Eu acho que a próxima revolução tecnológica vai ser os sensores, porque as fazendas estão crescendo. E quando elas crescem, se você tem 20 vacas para olhar, você pode olhar a cara delas todos os dias. Quando você tiver 200, você vai olhar a metade delas. Quando você tiver 2.000, você vai ter que ter alguma coisa que te segrega quem são os animais que precisam ser vistos naquele dia. Você não vai ter mais tempo. E como nós estamos vendo as fazendas crescerem, nós vamos ter que ter ferramentas de gerenciamento e coletadores de dados. Eu não sei se essa palavra coletadores nem existe, sabe, Marcelo? Mas assim, pontos de tomada de medições, seja de ingestão, de tempo de ruminação, de tempo deitada, que hora que a vaca chegou no ordenha, que hora que ela saiu. Agora nós vamos ter sensores que vão medir quantos quilos a vaca comeu por dia, usando a mastigação como uma referência. Cara, você imagine como isso vai mudar a nossa escolha de que animal tem que ficar na propriedade, a escolha de que animal tem que ser tratado naquele dia e a escolha de que animal nós temos que dedicar tempo para ver ele. Com isso, a gente vai gastar o tempo dos nossos técnicos naqueles animais que têm algo para ser feito. Por exemplo, se você perguntar para mim qual é a vaca da Colorado que está dando mais de 90 litros, eu nem sei. Mas se você me perguntar quem está dando mais de 25, essa eu sei. Porque essa vaca é que leva o lucro todinho embora. Então, nós temos que começar a olhar os animais que têm algo para melhorar a produtividade. E não ficar querendo olhar os animais de alta performance, porque esses animais já estão fazendo a parte dele. Não é eles que levam uma fazenda para frente. O que levam a fazenda para trás são os animais de baixa produtividade. E é ali que a gente tem que focar nossos esforços. O animal de alta produtividade, você replica ele, você escolhe, mas eu vejo muita gente perdendo tempo, dedicando um esforço enorme da porteira para fora e não fazendo um esforço gigantesco da porteira para dentro, que é o que está na nossa mão aqui. Então eu acho que os sensores, câmeras, nós vamos instalar agora aqui um que vai ler conforme a vaca está perdendo condição corporal, como ela está andando, para a gente antecipar a tomada de decisão no casco, antecipar a decisão do manejo nutricional, que é um sistema novo que está vindo para o Brasil, muito legal. Eu acho que isso vai deixar a gente com dados mais corretos, porque ele coleta 3 vezes ao dia em tempo integral, robustez de dado, profundidade de dado, porque eu acho que tem muitos dados na pecuária que são muito superficiais, isso é muito ruim. E Sérgio,
Fazenda Colorado é uma grande fazenda, né? Todo mundo olha e fala, mas é a Fazenda Colorado, né? Tem recurso, consegue investir, verticaliza o leite. Mas o que você daria de recomendação para um produtor de 2 ou 3, 5 mil litros, para produtores brasileiros já é um produtor grande, mas que quer chegar aí a 30 mil, 40 mil litros por dia? E vai chegar, viu, Marcelo? Eu tenho certeza. Eu hoje tenho uma carteira de colegas meus que trabalham em fazenda de 5 mil litros e todo mundo que me procura, e deve te procurar todo dia também, é no mínimo dobrar para 10, de 10 para 20. E o de 20 já passou dos 30, já está em 40. Você pode ver isso, né? Hoje mesmo a gente está recebendo uma visita aqui do pessoal que não tem nenhuma vaca e quer chegar a 3 mil vacas, né, em 3 anos. Olha que projeto do Paraná, muito legal. Então, assim, eu acho que o leite vai crescer. Mas por incrível que pareça, a resposta original que eu vou dar para quem tem 5 mil que quer crescer, a primeira coisa é instituir parcerias. Traduz essa parceria. Essa parceria pode ser traduzida com empresas parceiras que vêm aqui e definem quais são as prioridades que ela pode me ajudar. Então, assim, eu via Colorado crescendo a cada ano que eu recebia. Várias das pessoas que estão aqui hoje me conhecem de quando as pessoas vinham aqui e eu reclamava das minhas dores. Ou seja, eu nunca escondi as minhas vulnerabilidades, as nossas dores. E graças a isso, ela falava, cara, isso aqui eu posso te levar numa visita para você ver como alguém faz. Então, quando eu digo parceria, não é só parceria de preço de medicamento, não é isso. É parceria de crescimento. Então, uma fazenda de 5 mil que quer ir para 10 mil, quem são as empresas que vai te apoiar? As empresas conhecem os caminhos certos. Eles podem te levar, podem te colocar em contato. Então, a primeira coisa, parcerias público-privada ou parceria com a Embrapa, não me importa muito com a própria Milk Point. Cara, você tem que abrir a sua fazenda. Se você se enclausular, você vai se fechar e você vai morrer. Hoje, se você não se conectar, você está fora do jogo, né? Você vive isso de perto. Então, agora, não é só parceria com empresas, você tem que ter parceria com as pessoas que trabalham com você. O que é que o seu gerente sonha para a vida dele? Sabe que ele sonha em ficar o resto da vida andando de bicicleta? Sabe que ele sonha o resto da vida morar numa casa que o banheiro ainda é pro lado de fora, onde a filha dele novinha tem que sair no frio? Qual é o estilo de vida o que ele quer para ficar na minha fazenda? O que ele quer de melhoria para a vida pessoal dele? Que ele vai usar a nossa fazenda como desenvolvimento. Isso também é uma parceria. E aí olhar para a venda. A gente parar de ser um entregador de leite, virar um vendedor de leite. É fazer contratos mesmo, é negociar, seja Caxandô aqui, seja com alguma dessas grandes empresas, assim. Nós não podemos aceitar entregar o nosso leite o mês inteiro sem ter sequer uma noção. Então nós precisamos ter uma visão do Milk Point, uma visão do CPEA, São Paulo, que é que nós estamos em São Paulo, ou Brasil, indexar em relação a quê? Qual é a qualidade que esse produtor precisa entregar para ele poder cobrar um valor? Quanto você está disposto a entregar um produto melhor porque o produtor também não pode, né? Um mês eu quero entregar 10 mil, no outro 5 mil, a indústria quebra também. Então, qual é a sua periodicidade? O que é que você, produtor, vai entregar de rotina para o laticínio para ele poder viabilizar? Frio, cadeia de frio, qualidade, eu acho que é fundamental. Nós ainda temos que avançar na qualidade. E sanidade do rebanho, eu acho que é outro ponto que aí as empresas podem nos ajudar muito, sabe, Marcelo? Nós somos muito carentes de dados de sanidade ainda. A gente ainda ouve muita coisa e sai fazendo porque os outros falam. Eu acho que a gente tem que participar de eventos. Não só estou dizendo só evento seu, não. Os seus eventos são maravilhosos, mas tem muito evento no Brasil bom, de empresas que fazem eventos, workshops, situação aí pertinho da sua casa. Você não precisa sair do interior do Rio Grande do Sul e vir para São Paulo. Tem coisas maravilhosas que as cooperativas fazem no Rio Grande do Sul. Você deve dedicar um tempo para parar de olhar só para os problemas seus e ver como as pessoas estão tratando e propondo. Ou seja, tem um livro do criador do Waze e ele diz que você tem que se apaixonar pelos problemas. Aí você cresce. Se você só chora pelos problemas, pode ser que você não vai crescer. Então, eu gosto muito dessa visão de encarar os problemas de frente. E você falou da conexão, né? E como é que você enxerga o papel da Fazenda Colorado no ecossistema do leite brasileiro? Né? Como uma referência produtiva, também como liderança da transformação setorial, como é que você vê isso? Marcelo, eu acho que nós temos uma responsabilidade enorme, assim como outras grandes fazendas, né? Nós somos amigos aqui da Lete, amigo da Bela Vista, de leite. Cara, nós estamos falando de uma cadeia, né? E nós podemos falar de outras fazendas, como o pessoal do Sequita, o Maurício Cabo Verde, não me importa de que tamanho nós estamos falando.
você está vendo o que está acontecendo. Nós não podemos fechar a nossa comunicação. Então eu tento fazer uma comunicação em nome da Fazenda Colorado, de tudo de bom que a gente tem feito aqui, de tudo que nós acreditamos de gestão, porque eu acredito que as fazendas grandes, elas precisam começar a demonstrar como elas praticam o bem-estar animal, a segurança psicológica, para que as outras fazendas também queiram seguir esses modelos, porque eu acho que esse é um modelo de agricultura sustentável, pensar em biodigestores, pensar em energia renovável, porque eu acredito que esse é um modelo que dá certo. Sem dúvida, para você ser uma fazenda perto de 50 mil litros de leite, né, é muito mais fácil do que uma fazenda de 1.000 litros. Mas assim, toda a fazenda começou pequena. Nós começamos com 300 litros de leite. Você conhece a história do seu Lair, conhece a história do Beto, do Luiz Antônio, ou seja, assim, às vezes no meu Instagram vem vários comentários desses. É fácil quando você é grande, mas a maior parte das pessoas talvez não entendam que todo mundo que é grande um dia começou pequeno. Você precisa pensar grande. E pensar grande não é pensar com arrogância, é pensar com amor e paixão para entregar o resultado, sabe? Então eu acho que as fazendas precisam se comunicar melhor e elas precisam se abrir para fazer isso que você está vendo aqui, né? A gente ser visitado e as pessoas falar, cara, isso eu gostei, isso eu não gostei. Essa cadeia está madura, isso aqui faz parte do ecossistema. A gente participar de feiras, nós não levamos animais por causa da nossa biosseguridade, mas sempre que a gente pode, nós estamos discutindo conhecimento, participando, recebendo visita, trazendo pessoas de fora, de outros países, né? Ontem estava aqui com o pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Austrália. Então assim, nós temos que mostrar o que é o Brasil. Eu acho que as fazendas que já estão num patamar um pouco mais adiantado, elas têm a responsabilidade de assumir essa autonomia de demonstrar que essa é uma cadeia que tem muita gente fazendo coisa boa, muita gente. Legal. E falando de tecnologia e manejo, quais foram as tecnologias e práticas de maior sucesso que vocês adotaram nos últimos tempos, né? O que vocês não ficam mais sem usar, né? Em termos de tecnologia, enfim, como é que vocês veem isso? Eu acho que uma coisa que parece que assim, é simples, mas não é a identificação animal por animal. O dado da coleta da produção da vaca, eu acho muito fantástico. Eu acho isso legal. Eu acho que a parte de ambiência, né, você também ter dados que meça como está a ambiência, seja num curral aberto, num curral fechado, qual que é a amplitude, como é que está o vento, como é que está a umidade. Porque tudo isso você pode colaborar, a produção e o ambiente, e você vê se você precisa fazer um investimento nisso ou não. Então eu não estou dizendo aqui de ter cross ventilation, não, né? Eu não sou um apaixonado pelo cross, não. Eu sou apaixonado por sistemas, né? Eu sou apaixonado por sistemas que entregam resultado. E assim, e outra forma que eu acho que é muito legal é a gente olhar como as pessoas estão aderindo a isso. Como é que você faz isso? Não é só com treinamento. Você tem que fazer capacitação, você tem que medir o que as pessoas de fato sabem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não abre mão. Nós fazemos treinamento, mas a gente tem planos que a gente roda, checklist, consultas internas, para a gente saber o que essas pessoas de fato estão sabendo da nossa fazenda. Eu acho que isso aí mede para onde é que a gente tem que olhar no ano seguinte, sabe? Então não é só por uma televisão, uma câmera. E lógico, né? Acho que a maior tecnologia dos últimos tempos é melhorar a nossa comunicação interna e externa. Então a gente usa muito vocês como canal de divulgação, né? Ter um pessoal que comunica quais são os valores. Parece que isso não é tecnologia, mas nós temos grupo de WhatsApp, nós temos reuniões de abertura, nós temos DDS para falar sobre saúde, sobre segurança. Isso tudo a gente usa tecnologia, nós usamos dados para mostrar. Então assim, reunião de abertura e fechamento semanal, cara, isso faz uma diferença gigante. É coisa que a gente não abre mão de conversar com as pessoas. Tem tecnologia disso? Tem. Porque se o gestor não for uma pessoa aberta para falar e ouvir, ele simplesmente vai lá, dá 2, 3 cartadas, vira as costas e vai embora. Você falou de saúde, vamos falar de saúde da glândula mamária, né? Como é que vocês utilizam a estratégia de secagem de vacas e o efeito disso na saúde da glândula mamária, enfim, nos ganhos de produtividade para a lactação seguinte, no bem-estar animal, na produtividade da mão de obra? Como é que vocês têm feito isso? Esse é um assunto bem delicado, né? Eu tive o prazer de conhecer essa tecnologia de secagem, né? E nós aqui, diferente de outras fazendas, nós usamos a nossa vaca bem até o último dia. Então nós não mudamos a alimentação, nós não mudamos manejo para que a vaca caia o leite,
nós não tiramos o uso do BST muito antes, né? A gente vai até o pico máximo, né? E nós usamos como uma ferramenta para isso o Velax, né? Que é um produto da Ceva, que é uma parceira nossa. E esse produto nos permite secar uma vaca de 40 litros de leite, assim como a gente secava uma vaca de 20 litros há 10 anos atrás, né? Então, assim, acho que nós podemos aproveitar, às vezes, 10 dias a mais dessa vaca dando 40 litros, cara, e são 400 litros de leite? Não, porque ela daria 20, então são 200 litros de leite. Mas se você imaginar o valor do leite agregado, eu acho que é uma ótima ferramenta de bem-estar para a vaca, que é algo fantástico da nossa cultura, de não ter uma introdução de um manejo diferente, de vou mudar a comida, vou mudar ela de lote, a vaca fica louca, fica perdida. Então eu vou ter que tirar o BST muito antes. Então, assim, eu acho que esse leite que ela produz a mais versus o que custa o produto, ele se paga focando em produtividade, em bem-estar animal, em segurança, para não ter muito gotejamento lá na pós-secagem. Eu acho uma estratégia muito legal. E o nosso time que faz a secagem, que está aqui embaixo, se você falar que vai tirar isso, eles ficam uma fera, porque eles dizem que isso muda demais a forma com que a vaca berra, o desconforto do ubre muito cheio, o quanto ela consome alimento lá no dia seguinte da secagem, o quanto goteja, né? E outra, a Colorado não usa só isso como ferramenta, né? A gente hoje, mais de 75% das nossas vacas são secas, sem nenhuma grama de antibiótico, somente com selante. Isso faz o uso de uma tecnologia dessa ainda mais fundamental, porque se eu não tenho antibiótico e eu começo a vazar, daqui a pouco a minha glândula está totalmente desprotegida, porque como a gente está muito alinhada ao momento de um menor uso de antibiótico, nós fazemos cultura. Essa é uma tecnologia, sabe, Marcelo, que eu não falei anterior, a cultura na fazenda, uma tecnologia que nós jamais vamos deixar para trás. Eu não tinha falado, acho que isso é uma coisa simples, barata, fácil de aprender, mas que me dá a segurança de não usar antibiótico no dia da secagem, me dá a segurança de aguardar essa mastite para ser tratada ali na semana seguinte, com aquele antibiótico ela vai secar. Então, assim, acho que essa é uma ferramenta que eu tinha esquecido de falar, até não lembrar. Então, assim, alinhado a isso daí, a cultura da gente não usar muito antibiótico, faz todo sentido a gente usar alguma dessas ferramentas para a gente diminuir esse aporte de leite no dia da secagem. Bom, conversar com o Sérgio é sempre um prazer e uma aula de gestão que a gente teve aqui nesse bate-papo, né? Toda vez que eu venho aqui na Colorado, eu aprendo muito. No final do ano passado eu trouxe nossa equipe inteira aqui para Colorado, com o Sérgio, com o Beto, foi super legal. Muito legal. Uma empresa que a gente admira muito, né? E sempre que a gente vem aqui, a gente de fato aprende, né? E para a gente finalizar, Sérgio, conta pra gente aí as qualidades, né, as características dos grandes líderes na tua visão. Bom, eu acho que faz sentido isso, porque nós estamos passando por uma transformação da liderança, né? E tanto o líder como o seu time. Então, eu trouxe aqui, isso aqui é de um autor americano, né? Mas assim, as top 10 qualidades, né, dos grandes líderes, né? Você que está assistindo aí, né, Marcelo, né, grandes líderes. Uma das grandes habilidades, das qualidades, é a habilidade para inspirar, ou seja, a liderança precisa inspirar as pessoas a querer fazer as coisas. Essa é uma das grandes qualidades. A outra é a habilidade para delegar. A liderança hoje passa por uma marra de não querer passar para os outros. Então, a habilidade de delegar seria a segunda. A terceira, que é uma das mais importantes, aqui não está em ordem de prioridade, a comunicação. A capacidade do líder de se comunicar. Porque a comunidade é metade do sucesso de qualquer pessoa, né? Então, comunicar. O senso de humor. Né? A gente passa por um momento, se a gente chegar todo dia bravo, chutando tudo, a gente não vai conseguir construir nada. Então, o senso de humor é uma habilidade, né? Uma qualidade da liderança. A confiança, né? Gerar confiança, que é a base de tudo. Eu acho que é uma outra qualidade. O comprometimento do líder com o time, que eu digo que é fazer as mudanças jogando, fazer parte do jogo, né? Então, eu chamo isso de comprometimento. Atitudes positivas, né? Numa hora de uma situação que a situação é delicada, você tem uma atitude positiva. Você não ser mais um para chorar. Você tem que ser um cara que fala, cara, vamos construir algo diferente aqui, né? Atitude positiva. Uma que quase todo mundo esquece é a criatividade. Isso se espera muito de um líder. A criatividade de fazer algo que não se espera, né? Algo diferente. Depois você tem a intuição, que isso aqui é um momento e vai passar. E por último, uma que a gente acha que é básica, que é a honestidade.
Honestidade com você em você mesmo, saber o que você sabe, o que você não sabe e ser honesto com as pessoas, de comprometer eles, porque é possível não comprometer. Então, essas são algumas qualidades aí da liderança que eu queria deixar registrado na nossa conversa. Se eu tivesse que dar um resumo, um cara que passar por essas aí, eu acho que ele vai ser um grande líder. Eu estou me esforçando para conviver perto delas, pelo menos, Márcio. Essa seria a minha contribuição no encerramento desse dia nosso aí. Obrigado, Sérgio, por mais esse bate-papo. Obrigado a Seva por nos proporcionar esse momento especial. E olhando a trajetória da Colorado, eu só tenho uma coisa a dizer: o leite no Brasil vai longe. E nós vamos junto com ele, nós vamos continuar crescendo aí. Marcelo, obrigado, Seva, obrigado por essa oportunidade de contar um pouco da nossa história. Velax é uma ferramenta fantástica que a Seva trouxe há 10 anos atrás, está entrando muito fortemente, cada vez mais, pela consciência que o produtor está tendo sobre bem-estar e também sobre toda essa parte ligada ao manejo da vaca seca, né? É um produto que traz um benefício muito grande de toda a ordem, por exemplo, na ordem de bem-estar, diminuição de manejo, o retorno financeiro do uso do Velax é uma coisa maravilhosa. A gente fez um estudo grande sobre esse tema, né? E a gente conseguiu mostrar quanto que Velax agrega em torno de retorno ao investimento inicial do produtor. E mais ainda, complementando um pouco mais o que o Sérgio comentou, né? Nós podemos trabalhar com uma linha de corte de 20 litros para cima. Tá? Então são vários os benefícios que esse produto traz, também na diminuição do vazamento, da condição de eventuais problemas intramamários, né? Você tem uma qualidade de leite muito melhorada, porque o Velax consegue colocar para a vaca, por não ter leite dentro do ubre, uma condição que ela diminui a possibilidade dela desenvolver mastite, porque não há vazamento, não há subida de bactérias por via ascendente. Além do que, ela mantém a imunidade da glândula mamária de uma maneira muito melhor do que se fosse no período de secagem natural. Então, de toda forma, os benefícios de Velax são imensos e a ferramenta que, sem dúvida nenhuma, veio para ficar.